Olá! Hoje a gente vai desvendar um assunto que, olha, está muito presente no nosso dia a dia, mesmo que a gente nem perceba: os transgênicos. É uma mistura de ciência de ponta, agricultura e, claro, as escolhas que a gente faz no supermercado. Então, bora mergulhar nesse universo. Quem aí já não se deparou com esse T dentro de um triângulo amarelo nas embalagens de comida aqui no Brasil, hein? Pois é, esse símbolo é nosso ponto de partida. Ele é tipo a carteira de identidade de um produto que tem ingredientes geneticamente modificados. Mas o que isso significa na prática? Antes da gente entrar no laboratório, é super importante entender o porquê de tudo isso. A tecnologia dos transgênicos não surgiu do nada. Ela nasceu para resolver desafios bem reais da agricultura. Pensa só, como produzir mais comida, perdendo menos para as pragas e doenças e ainda fazer as plantas aguentarem um clima que não ajuda. A ideia era otimizar o que a natureza já faz, sabe? E agora sim, vamos para a parte da ciência. Como é que um organismo é modificado geneticamente? A resposta está toda no código da vida, o DNA. E para mexer nele, os cientistas usam umas ferramentas que parecem coisa de filme de ficção científica, mas que, olha, são bem reais. Então, o ponto principal é este aqui. Um transgênico, ou OGM, que é a sigla para Organismo Geneticamente Modificado, é um ser vivo que recebeu um gene de uma espécie totalmente diferente. É como se a gente pegasse uma instrução super específica, tipo a resistência a um inseto que existe numa bactéria, e colocasse essa instrução lá no manual genético de uma planta, como o milho, por exemplo. E essa técnica toda de copia e cola de genes entre as espécies tem um nome: tecnologia do DNA recombinante. Isso foi uma revolução que começou lá nos anos 70 e abriu um mundo de possibilidades. Desde a produção de insulina para diabéticos em laboratório, até essas plantas super resistentes que a gente cultiva hoje em dia. Agora, o passo a passo de como isso funciona é muito legal. Pensa que é como editar um texto com muita precisão. Primeiro, os cientistas encontram e isolam o gene que eles querem. Depois, eles usam umas tesouras moleculares, que na verdade são enzimas, para cortar o DNA da planta bem no lugar certo. Aí, o novo gene é encaixado nesse espaço e, para finalizar, outras enzimas, as colas moleculares, juntam tudo. A partir de uma única célula modificada, nasce uma planta inteirinha já com essa nova característica no seu código genético. É incrível, né? Beleza. Saindo um pouco do laboratório. Qual é o impacto real disso tudo na agricultura? Vamos ver como essa tecnologia se transforma em benefícios lá na lavoura, especialmente aqui no Brasil, que é um dos líderes mundiais nessa área. Essa frase de um pesquisador da Embrapa resume bem o que a maior parte da comunidade científica mundial pensa, incluindo órgãos super importantes como a Organização Mundial da Saúde. Depois de décadas e mais décadas de estudo, o consenso é que os transgênicos que são aprovados para consumo são tão seguros quanto os alimentos convencionais. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso no nosso país, dá uma olhada nesse número. Mais de 51 milhões de hectares. É muita terra. Isso mostra o quanto a tecnologia foi adotada pelo agronegócio e como o Brasil se tornou uma peça central no fornecimento de alimentos para o mundo todo. E esse gráfico aqui mostra direitinho onde essa tecnologia está mais concentrada. A soja, disparado, é a campeã. Depois vem o milho e o algodão. E é bom lembrar que esses produtos não chegam na nossa mesa só na forma de grão, né? Eles são a base para um monte de coisa, como óleos, ração para animais e até tecidos. Tá, mas por que tantos agricultores adotaram os transgênicos? Aqui a gente tem os principais motivos. Aumentar a produtividade e reduzir os custos são, claro, os grandes atrativos. Plantas que já nascem resistentes a certos insetos, por exemplo, podem precisar de menos aplicações de inseticidas. E a tolerância a herbicidas facilita muito o controle do mato e ajuda no plantio direto, que é uma prática ótima para conservar o solo. Mas claro, como toda tecnologia que causa um impacto tão grande, os transgênicos geram muita discussão. O debate é complexo, envolve saúde, meio ambiente, economia. Vamos dar uma olhada nos principais argumentos dos dois lados dessa conversa. Aqui a gente tem um resumo bem direto dessa discussão. De um lado, as vantagens que a gente já falou: mais produtividade, menos custos, a chance de ter alimentos mais nutritivos. Do outro, as preocupações. Existe o receio de possíveis alergias e também o medo de surgirem as superpragas, que são insetos ou plantas daninhas que acabam evoluindo e ficando resistentes, o que força o uso de soluções cada vez mais fortes. Então, o ponto central da polêmica muitas vezes fica nisso, sabe? De um lado, a grande maioria dos cientistas, com base em milhares de estudos, diz que os produtos que estão hoje no mercado são seguros. Do outro, grupos mais críticos dizem que a gente ainda não sabe todos os efeitos no longo prazo, tanto no nosso corpo quanto no meio ambiente, porque essa tecnologia é relativamente nova em escala global.
Com tanta informação, como é que a gente faz as nossas escolhas? Bom, a resposta pode estar no rótulo. Vamos voltar para o nosso símbolo do T e entender o que a lei brasileira diz sobre ele. Aqui no Brasil, a regra é bem clara. Um decreto de 2003 diz que se um alimento tiver mais de 1% de ingredientes transgênicos na sua composição, ele precisa ter aquele símbolo do T na embalagem. Isso vale para um monte de coisa, desde o óleo de soja até aquele biscoito que usa amido de milho modificado. E o objetivo dessa lei é um só: transparência. A ideia não é dizer se o produto é bom ou ruim, é simplesmente garantir um direito básico de quem compra, o direito à informação. Assim, cada um pode decidir o que levar para casa com base nos seus próprios valores e no seu conhecimento. E com tudo isso, a gente chega na pergunta final. Diante da ciência, que aponta para a segurança e os benefícios, e também das preocupações sobre o futuro, o que pesa mais na hora de escolher é uma decisão que mistura confiança na ciência, o preço na prateleira e aquele princípio da cautela. Uma reflexão que, no fundo, todo mundo faz, mesmo que sem perceber, ali na frente da gôndola do supermercado.